Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje eu tô aqui para mais um vlog e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico que é: a minha técnica não evolui. Por quê? Essa é uma pergunta campeã aí de quem dá aula, né? Todo mundo recebe esse tipo de pergunta e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou expor alguns argumentos aqui que eu acredito que são importantes, que eu acho que vão ajudar os inscritos. Acho que se você está passando por esse tipo de problema, eu acho que ele vai vir de encontro para você fazer algumas observações que podem ser, diria, fundamentais para a evolução da sua técnica. Então vamos lá. Bom, quem dá aula, né, quem está acostumado a trabalhar com vários alunos diferentes, né, de faixas etárias diferentes, alunos que já tocam, geralmente se depara com essa questão. Eu dou aula há 12 anos, não, comecei com 15 anos, hoje eu tenho 27, e diversas vezes o aluno me trouxe esse tipo de problema do tipo assim: poxa, eu toco há tanto tempo e eu não sinto que a minha técnica está evoluindo, eu não sinto que eu estou indo para onde eu quero. Então o que eu vou falar aqui de maneira nenhuma é baseada em achismo ou coisa do gênero, tá? É baseada numa análise de casos, de vários casos, numa análise prática do que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas que estavam vindo para mim com esses problemas, de perfis tão diferentes às vezes, com objetivos bastante diferentes, e como se fosse um médico, quais são os problemas, o que a gente pode resolver, como que a gente trata isso, entre aspas, né? E isso me levou a uma análise que eu acho que faz bastante sentido, que o primeiro é: a guitarra não tem uma história didática como tem o piano, como tem o violão erudito, até por ser um instrumento mais novo e até pouco tempo visto de maneira bem marginalizada, vamos dizer assim, na faculdade, na universidade, pelas instituições de música. Isso está mudando um pouco agora, tá? Mas isso é para a galera dos anos 2000. Né? A galera que vem aí de antes sabe o que eu estou falando. E a gente não tem uma história tão grande didática da mesma forma como tem um piano ou algum instrumento do gênero. Então o cara que vai estudar piano, ele tem todo um cronograma mais ou menos já montado, os anos do conservatório e tal, e a guitarra não tem muito isso. E o cara, quando pega a guitarra, ele fica numa situação meio de tipo assim: por onde eu começo? E esse por onde eu começo que é o primeiro problema. Porque na verdade, hoje em dia o cara abre o YouTube, vão ter vários vídeos, vários canais, vários guitarristas ensinando alguma coisa. Ele começa a produzir algum resultado sonoro que ninguém disse que está certo ou errado, nem nada do gênero, mas que muitas vezes não é satisfatório. E ele acaba entendendo que, poxa, já estou começando a tocar. E ele vai carregando certos vícios que ninguém corrige. E isso continua até hoje na técnica dele, tá? E não é raro de você pegar casos de um pessoal que já toca há muito tempo e ver que a técnica está estagnada, que a coisa não evolui mesmo, tá? Então, fazendo uma análise muito honesta, é diferente do instrumento de sopro, por exemplo. Se o cara compra um saxofone, ele não vai conseguir dar uma nota no saxofone se ele não procurar o auxílio de um professor. Então, aí a gente chegou numa questão importante. Preciso então de um professor. Preciso de alguém que me oriente. E aí eu vejo que, isso é uma opinião pessoal minha, mas que a didática guitarrística falha em alguns pontos. Vamos lá. Muitas vezes eu observo que o guitarrista que tá: meu som não soa pesado, minha paletada alternada não evolui, meu sweep é embolado, ou qualquer que seja o sintoma que esteja acontecendo, tem que ter uma causa. E esse é o principal ponto que eu quero chegar. E quando você entra numa aula de guitarra, a primeira coisa que o professor te fala quando você começa a tocar é: faz exercício de digitação básico, ou qualquer coisa do gênero. E a próxima informação geralmente é: toca do jeito que é mais confortável para a sua musculatura, para você. E aí vem um grande problema, na minha opinião. Eu acho que essa é uma das piores coisas que você pode falar para um aluno nesse exato momento. Eu vou falar por quê. Porque ele vai fazer uma escolha sem saber que ela tem uma consequência. Veja bem, eu não estou falando de maneira nenhuma que existe maneira certa ou errada de se tocar guitarra. De maneira nenhuma eu estou falando isso. Mas existe uma maneira mais favorável para resultado X e Y, né, e menos favorável. Então, quando ele está começando ali, ele não é apto, ele não tem know-how suficiente para saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E com isso, ele gera um estímulo que não é suficiente para ele chegar no resultado que ele quer. O ataque da paletada dele é ruim, o posicionamento da mão esquerda é ruim, não é favorável. Então ele pode pegar a melhor guitarra do mundo, o melhor equipamento do mundo, que não vai soar bem. Isso acontece muito. Se a gente fosse fazer um paralelo com uma academia, por exemplo, é só analisar o resultado de um cara que faz um exercício trabalhando de uma maneira muito mais adequada do cara que faz de qualquer jeito, roubando as execuções, etc. Ele nunca vai ter o mesmo resultado. Então, na música, isso não é diferente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para poder justamente justificar o que eu estou falando. Exemplo número 1.
O cara pega e trabalha de uma forma geral com o polegar muito levantado. Esse polegar muito levantado aqui, passando o dedo do braço, veja bem, não sempre vão haver exceções porque eu estou falando, sempre existem exceções à regra. Tem guitarristas que conseguem conviver com isso, mas na maioria dos casos, dentro de vários casos que eu analisei, este dedão levantado faz com que a pessoa entorte os dedos. E a partir do momento que ele tem uma postura totalmente torta, não tem frase que soe bem. E ele vai ter problema nos vibratos, ele vai ter problema na digitação das escalas, ele vai perder em velocidade. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cara toque, né, uma postura mais reta, dedo mais baixo e tal. Tudo bem, apareceu um pouco o meu dedão, mas eu estou tocando dentro de uma frase de pentatônica e não entortei tantos dedos. Agora, se eu subo muito o meu dedão e começo a tocar assim, ó, como muito iniciante faz, ó. Você vê que o som piorou drasticamente. Eu estou no mesmo instrumento, mas drasticamente, ó. Muita gente toca assim, ó. E se eu toco? Tem uma questão de mão direita também, né? Mas eu digo assim, no posicionamento da mão esquerda, eu perco muito. E aquele vibrato fica horrível, fica uma coisa meio... O braço inteiro e a sonoridade não evolui. E claro que eu sei, mais uma vez, que alguém vai estar vendo esse vídeo, eu estou expondo essa ideia para muita gente, e alguém fala, mas eu conheço o ciclano que faz assim e funciona bem. Ok, legal, mas ele é exceção e não regra. Então, o professor, ele tem que falar para o aluno, ó, desse jeito que você está fazendo, isso não vai funcionar. Porque, de uma certa forma, ele já passou anos analisando isso, ele tem um know-how do assunto, né? Ele tem uma sabedoria que o aluno ali no início não tem como ter, ninguém tem essa malícia no começo. E aí que está o meu ponto, não é uma questão de certo ou errado, mas é a experiência para mostrar, ó, isso daí não vai funcionar. Então, o posicionamento do dedo e da mão é um dos pontos. Outra questão é não abafar direito, eu tenho um ataque de paleta ruim. Eu já vi muita gente que pega a paleta e coloca só na pontinha e faz algo assim, ó. Você vê que tem um som agudo, não, um som meio frio. Ou toca muito inclinado. Não tem como ter um som bom assim. Agora, se você faz o palm mute de maneira adequada, abafando a quantidade certa, posicionando bem a mão, você tem um... É absurdamente diferente, qualitativamente falando. Então... não importa para esse guitarrista que está com sua técnica em dia, está bem condicionado, o instrumento que ele vai tocar. O instrumento, ele é bacana pelo quê? Confiabilidade, qualidade do timbre de uma gravação, você saber que ele vai render mais, você saber que ele sempre vai se manter afinado, regulado, bem funcional. Mas se você não tiver um bom estímulo, não serve de nada. Assim como um excelente cantor no microfone ruim vai continuar cantando muito, apesar de não render tanto. E um cantor ruim no microfone bom, ele não vai virar um bom cantor por causa do microfone. Então a galera tende a jogar a responsabilidade no equipamento. Esquece isso. O estímulo inicial, o primeiro ataque tem que ser bom. Você pega a guitarra desligada e toca. Poxa, isso daqui tá soando do jeito que eu quero. Porque técnica nunca é tocar rápido. Técnica é você tocar as frases com clareza, com boa expressão, com boa qualidade sonora. E se não tá soando do jeito que você quer, não tem o que você vai fazer, o instrumento que vai salvar. Outro ponto importante é que muita gente toca bem notas no lugar certo. Só que uma nota não é como uma mensagem de texto, que você pega e manda assim, oi, tudo bem? Se você digitar oi, com 2 dedos assim, com o dedinho, ou de qualquer jeito, tanto faz. O oi vai lá do mesmo jeito. Não é isso. Quando você toca uma nota, você tem uma dinâmica, você tem uma expressão, você tem uma interpretação acoplado naquilo ali, e aquilo ali é importante para você de fato conseguir se expressar como instrumentista. Vai parecer que seu instrumento está vivo. Todas as questões, abafamento, que eu falei de posicionamento, de qualidade de som, tudo isso colabora, tudo isso desenvolve um guitarrista muito mais completo. Os grandes mestres do instrumento, você pode observar, eles têm timbres característicos, você ouve de longe, você percebe que é o cara. Por quê? Porque a técnica do cara é muito forte. Ou mesmo que ele não seja um exemplo muito técnico, mas ele tem peculiaridades, né, que fazem o estilo dele e funcionam. Então veja bem,
Eu não acho nunca que a arte tem que ser condicionada à teoria, tipo, isso é errado, não faça isso, sabe? De maneira nenhuma. Mas tem coisas que são inviáveis tecnicamente. E eu vejo muita gente presa nisso. E às vezes quando você pega um aluno que já está há muito tempo tocando, o cara tem uma certa resistência, do tipo, você está falando isso, mas você vai trocar o meu estilo, tem que ser assim. Não pode pensar dessa forma. A gente está mexendo para chegar num resultado melhor, para chegar numa qualidade sonora realmente convincente. E isso não acontece se de fato você não dá o estímulo correto para o seu instrumento. Então o exercício que eu quero propor aqui para quem está assistindo esse vídeo, esse problema é: toca a sua guitarra desligada, seja ela qual for, ouça e vê se realmente o que você está tocando é o que você quer ouvir. Se for, pode ser um problema do equipamento. Agora, eu te garanto que em 90% dos casos não vai ser, porque falta esse controle de expressão, de vibrato, de dinâmica, de ataque de palheta, ataque adequado. Lembre-se, uma escolha que você fez lá atrás pode ser ter te interferido na sua técnica hoje, pode ser e seja ela que está te limitando. Talvez, ninguém obviamente vai fazer isso por maldade, querer impedir sua própria evolução. Isso é uma falta de conhecimento, uma falta de know-how sobre o assunto para você chegar no resultado que você quer. E aí que um professor é importante. Quanto mais experiência o professor tiver, mais ele vai chegar para você e falar assim: poxa, isso daqui não funciona, muda isso, porque isso vai te atrapalhar. Então, quer começar direito? Procura um profissional que você tenha simpatia, que você de fato tenha confiança, porque isso é muito importante, que toque dentro do estilo que você quer chegar. Porque eu sou honesto, eu não sou um guitarrista, por exemplo, de música brasileira, de jazz, acho que é nítido, não preciso nem falar, né? Com uma cara dessa Stratovarius vai ficar bem claro. Mas assim, eu não tenho as ferramentas exatas para ter um excelente som de música brasileira, de jazz, obviamente. Assim como o inverso também acontece. Então procura um cara que você vê que já chegou no resultado que você quer. Imagina uma academia. Imagina você tipo assim: eu quero ter meu abdômen aparecendo sarado. Aí eu vou perguntar pro gordinho: então como que eu faço para chegar lá? Não tem como, assim, não que o gordinho seja estilo X ou de estilo Y, mas assim, alguém que já esteja aonde você quer, na sonoridade que você quer, no seu objetivo. Essa pessoa vai saber o caminho porque ela passou por dificuldades, ela de fato brigou bastante com vários obstáculos para chegar lá e vai poder te orientar da melhor forma. Então, isso é o meu melhor conselho que eu posso dar para vocês. Não comece de qualquer jeito, porque isso pode ter uma consequência realmente forte lá na frente e você pode ficar rodando em círculos. Não falo isso por causa de um caso, falo isso por vários. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, eu espero que tenha adicionado aí para o conhecimento de vocês. Como vocês sabem, eu agradeço muito se puder dar um joinha nesse vídeo para divulgar, compartilha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, se gostou do review, lógico. E como vocês sabem, interessados em aulas de guitarra, o meu e-mail é aulas@rafaelneri.com. Várias maneiras de trabalhar aí, aulas presenciais, online ou por e-mail. A gente conversa em detalhes, me manda uma mensagem lá. Um grande abraço e valeu!